terra, lá em João, no capítulo 14, ele diz: aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que as que eu fiz. Ei, meu irmão, nós podemos andar segundo Jesus andou, nós podemos fazer as coisas que Jesus fez, e nós podemos fazer Deus ser glorificado através da nossa vida. Ei, meu irmão, essa noite é uma noite de você ouvir que Deus está pronto para usar a tua vida. Deus está pronto para operar através de você. Deus está pronto para reconhecer que o eis-me aqui, usa-me a mim. É uma palavra, é uma confissão que você pode fazer. E Deus pode usar você hoje. Deus pode usar você ainda essa semana. Deus pode usar você no seu trabalho, na sua casa. Ei, essas são as boas notícias do Evangelho. É que quem se expõe a essa palavra, meu irmão, nunca mais é o mesmo. E a Bíblia diz, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. Aleluia. Marcos capítulo 10. Sabe, existem encontros com Jesus que começam antes mesmo de se encontrar com Ele. E aqui é a história de Bartimeu, um cego em Jericó. Alguns falam sobre, às vezes não é nem o nome, mas era aquilo que ele viveu, o cego de Jericó, a cura do cego de Jericó é o título dessa passagem na minha Bíblia. E eu estava hoje pela manhã aqui, enquanto o louvor estava ministrando, e eu fiquei pensando, o que o poder das boas notícias não causa na vida de alguém? Porque quando a gente tem boas notícias, amados, a gente é inspirado. Às vezes você não está vivendo a experiência daquela pessoa, mas quando você vê que é algo bom, você diz: rapaz, se essa pessoa está tendo isso, eu posso ter também. E as boas notícias do Evangelho, o Evangelho nada mais é do que isso, boas notícias. Ei, Deus trazendo sempre coisas novas, Deus trazendo sempre coisas que vão nos edificar. E o culto, como eu disse, o culto de celebração não é um culto de tristeza. É um culto de alegria, é um culto de expectativa. Mas aqui diz que, versículo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46, diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Olha para cá, amados. Quando o cego Bartimeu estava sentado, talvez de costume, como normalmente um cego ele se comporta, quando ele tem as suas limitações, ele normalmente vai para os mesmos lugares, ele vai depender das mesmas pessoas. E todas as pessoas que elas têm uma enfermidade, elas têm uma limitação, no fundo, quando elas se expõem a outras pessoas que não tem nada que aquilo que ela não tem, ela deseja. Você concorda comigo? Às vezes a gente tem uma limitação, e quando a gente vê uma pessoa que ela não tem a nossa limitação, diz: mas eu queria tanto ter aquilo que aquela pessoa tem. Normal, nada de errado você desejar que aquela pessoa desfruta, até por conta da normalidade. Mas uma pessoa cega, existem muitas limitações sobre ela. Ela está acostumada a depender de pessoas. Ela está, às vezes, sentada como sempre nos mesmos lugares. Não tem a liberdade de poder correr, não tem a liberdade de poder fazer algumas coisas. Vivendo numa rotina, às vezes, de dor, mas também de sobrevivência. Não é fácil para um cego. Mas tem uma característica em pessoas, quando elas perdem algo, que acaba aguçando outras. Um cego, quando ele não consegue enxergar, outras áreas no corpo dele começam a ficar aguçadas. E aí eu te pergunto, qual é a que fica mais aguçada no cego?
Os ouvidos. Os ouvidos do cego ficam sensíveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele sentado naquele lugar que ele possivelmente ficava, ele ouviu falar que era Jesus. Agora vamos lá. Quem era Jesus naquele tempo? Quem era Jesus naqueles lugares? Quem era Jesus quando passava nas cidades? Jesus era aquele onde ele estava, com quem ele estava se encontrando. Histórias estavam sendo modificadas, histórias estavam sendo transformadas. Os cegos estavam enxergando, os mortos ressuscitando, como eu falei. E possivelmente foram essas informações que o cego Bartimeu chegou aos seus ouvidos. E a Bíblia diz que foi um dia como qualquer outro. E quando ele ouviu que era Jesus, despertou algo poderoso dentro dele. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo... É possível que aquele cego, meu irmão, já tinha uma porção de fé depositada sobre o coração dele. Mas uma coisa é quando você ouve algo que é bom e está longe. E outra coisa, algo que está bom, que é bom e que está perto. E quando você sabe que aquela coisa boa está perto de você, você não quer que aquela distância anterior permaneça, porque agora você tem uma oportunidade de chegar perto. E foi o que aconteceu com aquele homem. Ele disse: ei, Jesus está passando. Jesus está passando. Aquilo despertou a atenção dele, meu irmão, de uma forma tão extraordinária, ao ponto de trazer uma expectativa e trazer uma reação. Rapaz, eu vou desligar esse negócio aqui, senão eu vou ficar preso a mensagem ali. Eu vou deixar o Espírito fluir. Ei, se tem uma coisa que aquele homem foi despertado, era: Jesus está passando aqui, então eu preciso me agarrar com o que ele tem, eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, existem oportunidades. Eu sempre disse para minhas filhas, eu digo, as oportunidades elas batem na porta, e você precisa estar preparada para essas oportunidades quando elas chegarem. Você não pode deixar as oportunidades passarem. Eu vivi muitas fases na minha vida quando as oportunidades passaram e eu deixei elas passarem, ou elas chegarem e eu deixei elas passarem, porque eu não fui instruído, porque eu fui moldado, porque coisas que poderiam ter sido impressas dentro de mim não foram. Mas isso não é motivo de você ficar revoltado, isso não é motivo de você ficar triste. O teu passado, meu irmão, ele pode... se ele está te machucando há muito tempo, ele pode hoje chegar ao fim. Ei, você não precisa estar carregando o jugo. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu sempre dizia para minhas filhas: não desperdice as oportunidades. Então se prepara, corra atrás e faça. Meu irmão, na vida desse cego Bartimeu, ele viu exatamente isso. O que estava longe agora estava chegando perto. Ei, quando alguma coisa boa está para acontecer, meu irmão, a gente fica eufórico. Ei, o nosso coração começa a bombear, né? O solteiro, quando vê a jovem que está se aproximando, o coração, né? Alguém já teve esse sentimento, né? Meu Deus do céu. Aí tem que ter uma preparação, né? Para os solteiros, né? Que vai encontrar com a namorada, ou né? Vou contar a história no comecinho, né? Na namorada, ele olha assim, ele está com... Vai ver se tem um bafozinho legal. Se não tem, pega uma pastilha, né? Bota na boca, faz alguma coisa, né? Se prepara para aquele momento. Por quê? Porque ele sabe que vai ser um momento prazeroso. A gente sempre cria uma expectativa e a gente se prepara por algo bom que pode acontecer, ou por algo bom que a gente imagina, né, que aquilo proporciona para a nossa vida. E aquele cego, ele estava passando, amados, a vida inteira limitado. Mas quando ele ouviu falar sobre Jesus, acendeu uma luz. Puf. O
que você ouviu falar que Jesus fez com outras pessoas, é possível que Ele faça com você. Eu gosto quando Judas diz, lá em Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 20, ele diz que a oração... deixa eu ler aqui, deu branco agora na passagem. Judas, antes de Apocalipse, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Eu gosto de uma outra versão que diz que a oração em línguas, ela ativa a nossa fé. Sabe, eu imagino que aquele cego Bartimeu, a fé dele foi ativada quando ele viu que Jesus estava passando naquele lugar. E quando ele ouviu, pela sensibilidade aguçada do seu ouvido, aqueles movimentos de pés passando, porque nós lemos que era uma multidão de pessoas chegando. É interessante que se você um cego aqui, está todo mundo parado, mas de repente é capaz dele perceber que alguém entrou na sala, pela sensibilidade. Agora veja aí, várias pessoas, uma multidão chegando. Como ficou o ouvido daquele homem? Meu irmão, ele disse: rapaz, esse não é alguém qualquer não, tem muita gente atrás dele. Ei, Jesus está vindo aí, tem muita gente. E tanta gente assim, é possível que eu não consiga chamar a atenção dele. Meu irmão, quando a gente vê as impossibilidades, e o diabo tenta mostrar que as impossibilidades elas são reais, ele começa a colocar as barreiras. O diabo começa a lançar os dados inflamados, dizendo: você não consegue, você não pode, você não é o mais importante. Ele diz: olha para você, olha de onde você veio, olha quem você é. Ele tenta jogar um monte de coisas para parar a nossa vida. Mas a Bíblia diz lá em João 8:32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, meu irmão, a verdade da palavra de Deus, ela traz um conhecimento para você, que as impossibilidades, elas perdem a sua grandiosidade, e elas simplesmente expostas a palavras, elas não têm nenhuma grandeza. E foi exatamente isso que aquele cego vivenciou. Uma impossibilidade que estava prestes a cair. E ele disse: rapaz, tem tanta gente aí, o que eu faço agora? Vamos continuar aqui. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, né? O nome messiânico de Jesus, tem compaixão de mim. Para pensar quantas pessoas ali não estavam precisando da ajuda de Jesus. Mas ele começou a gritar. Meu irmão, houve um monte de coisa, de sentimento. Houve euforia, expectativa e uma certeza: eu posso não vê-lo, mas eu posso falar. E se eu posso falar, ele pode me ouvir. E se ele pode me ouvir, ele pode atender a minha necessidade. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. E quantas vezes a gente já não foi compartilhar uma coisa boa com alguém, e pessoas, infelizmente, que não estavam celebrando conosco, pessoas talvez que estavam chateadas, e elas não celebraram conosco. E alguns, a Bíblia diz que não se joga pérolas aos porcos. E às vezes a gente acaba lançando. O que isso quer dizer? Às vezes a gente compartilha coisas que Deus compartilhou conosco, e nem todo mundo está preparado para ouvir. E quando essas pessoas não estão preparadas, por N situações, pouca fé, por inveja, sentimento, ciúme, essas pessoas elas podem tentar abafar. Essas pessoas vão dizer: não é bem assim, tu está sonhando demais, tu é um sonhador. Lembra de José do Egito?
Os irmãos, José teve um sonho. E aí, quando eles foram criar aquela barbaridade com José, disseram: já vem um sonhador. Então tem pessoas que elas vão fazer exatamente o que as pessoas fizeram com o cego. Repreendiam: ei, para, deixa de gritar, o mestre está passando. Mas sabe, quando a gente sabe que a fonte que está aberta para nós, que não há limitação por parte da fonte, porque a fonte ela vai abençoar a todos, e você tem direito nisso, você não desiste. E quanto mais as pessoas repreendiam, a Bíblia diz aqui que mas ele cada vez gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, meu irmão, tem pessoas que vão tentar calar a sua boca, mas a Bíblia diz que a fé tem uma voz. Ei, se você tem sido alimentado pela palavra do Senhor, meu irmão, e Deus tem colocado uma palavra na tua boca, está na hora de você colocar ela para fora. E não importa as pessoas que vão estar do seu lado, o que elas vão falar. Ei, se essa palavra foi Deus que te deu, então se apega a ela. Se apega a ela. Porque enquanto muitos tentaram calar a boca do cego Bartimeu, ele gritava mais alto. E às vezes as pessoas que calam a nossa boca são os de casa. Principalmente aqueles que não têm a fé que nós temos. É o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, alguns familiares. Mas o bom é que no culto de celebração a gente só tem boas notícias. Então não tem espaço, meu irmão, para você desistir, não tem espaço para você parar, porque o Senhor diz que Ele não se alegra com aqueles que desistem. Eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de dizer não quando Deus já disse sim, mas é tempo de avançar. É tempo de permanecer firme. É tempo de andar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quantas milhas for necessárias. Gálatas 6:9 diz: e não cansemos de fazer o bem, que a seu tempo, se não desfalecermos, é certo que ceifaremos. E meu irmão, há uma promessa do Senhor: se nós não desistirmos e formos até o fim, as colheitas daquilo que nós estamos plantando, vai vir a colheita. Então, meu irmão, se você veio hoje para receber uma palavra, Deus já te falou algumas coisas desde o louvor, mais uma que Ele está dizendo aqui: não desista. Porque se você desistir, você não vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ei, meu irmão, é tempo de você começar a deixar os teus olhos começarem a brilhar. Ei, está na hora de você começar a deixar os teus olhos refletir o que você tem dentro de você, quando essa palavra de Deus entra dentro de você. Ei, essa palavra entra dentro de você, meu irmão, ela precisa fazer alguma coisa. Essa palavra, quando ela começa a entrar dentro de você, separando alma e espírito, ei, removendo sofismas, removendo pensamentos que não foi Deus que colocou sobre você, mas é essa palavra, meu irmão, que faz você ter uma reação. Porque se tem algo que me chama a atenção nesse cego, meu irmão, foi a reação que ele teve com a presença de Jesus naquele lugar. Foi feito Jacó, que não soltou o anjo enquanto não abençoou ele. Aleluia. Já que você veio para essa igreja hoje, não desperdiça não, meu irmão. Já que você veio, recebe. Ei, já que você veio, esquece o que está acontecendo lá fora, esquece o que está para acontecer essa semana. O teu pensamento, tua mente tem que estar cativa aqui à palavra de Deus, porque é essa palavra, meu irmão, que vai tornar uma semana extraordinária sobre a tua vida. É essa palavra, meu irmão, que vai colocar você em movimento. Porque tem algumas pessoas que estão aqui essa noite que estão paradas, estão desanimadas, estão emocionalmente machucadas.
Eu costumo dizer aos meus ministros lá na igreja que tenha cuidado quando você for trazer uma exortação para a igreja. Porque uma exortação, quando ela vem de uma pessoa de fora, às vezes as pessoas não recebem. Como é que fulano não é nem um pastor da igreja? E eu digo aos pessoal, rapaz, vocês sejam guiados, né? Mas nunca venham com uma palavra de carapuça para corrigir ninguém. Porque o púlpito, nós aprendemos com o pastor Bud, com todos os ministros que a gente tem, o púlpito não é lugar de você, como é que diz? Mandar recado. Mas se tem uma área que o diabo machuca a gente, meu irmão, é na área emocional. E para alguns, às vezes, até é difícil lidar com isso. Mas a palavra também diz que o ferro se afia no ferro. Então a gente só cresce se a gente souber lidar com pessoas e administrar os nossos sentimentos. E não importa como teus sentimentos estão hoje. Eu não sei se você está machucado em casa com teu irmão, com tua mãe, com teu pai. Eu não sei, meu irmão, como é que está a tua vida emocionalmente. Mas eu sei de uma coisa. Deus é especialista, através da sua palavra, de colocar o remédio em cima da ferida. Tem um desses medicamentos que você coloca em ferida, eu acho que é... Não, metiolato, tem um metiolato que não dói. Eu me lembro desse. Mas rifocina, meu Deus do céu, chega, arrepia. Chega, arrepia. Eu me lembro quando eu colocava rifocina, ardia. Mas já percebeu que tem medicamentos que quando eles chegam, eles resolvem o problema? É exatamente isso que a palavra do Senhor está fazendo com você, meu. Se tem alguma coisa talvez que esteja doendo, fica calmo. Calma, é só o processo de colocar o remédio. Depois passa e você vai desfrutar do resultado que o medicamento foi colocado em você. Aleluia, aleluia. Mas vamos voltar. E aí o cego começou a gritar. O cego começou a falar mais ainda, porque ele disse: eu não vou perder o que está para acontecer. Se Jesus curou muitas pessoas, se Jesus fez o que fez, as boas notícias que eu tenho sobre Ele, então Ele vai fazer na minha vida. E ele foi tão expressivo, amados, nos gritos, ele foi tão expressivo naquele lugar, meu irmão, que ele conseguiu alcançar o ouvido de Jesus. Porque muita gente arrodeando, né? Eu lembro de uma outra passagem aqui em Marcos, também no capítulo 5, diz que Jesus estava no meio da multidão, né? As pessoas apertando, empurrando, porque as boas notícias dele, do que ele estava fazendo, fazia as pessoas chegarem diante dele. Diz que uma certa mulher, 12 anos padecendo, né, de uma enfermidade, de um sangramento no seu corpo, e ela ouviu falar também sobre Jesus, boas notícias sobre Jesus, ao ponto dela começar a falar. Lembra que o cego começou a gritar? Ela começou a falar para quem? Para si mesmo. Ela disse que se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Se tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curado. E para encurtar a história, aquela mulher, ela sai das limitações dela, ela sai do lugar geográfico que ela estava por conta da doença, distante das pessoas, e ela começa os processos de aproximação de Jesus. Ela chega diante da multidão, ela passa entre a multidão, e chega um momento de todo o esforço físico dela, que já estava limitado, porque 12 anos os médicos já tinham desconsiderado a possibilidade dela ser curada, já tinha gastado o que tinha, os médicos já tinham falado que, e ela indo a pior. Então imagine que quanto mais próximo ela foi chegando de Jesus, e com a força que ela colocou até se aproximar de Jesus, ela chegou exausta, mais cansada ainda. Mas a Bíblia diz que ela tocou. E quando ela tocou em Jesus, porque ela dizia:
se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela tocou, estancou o sangue. Ela sentiu, meu irmão. Eu sei que nós não precisamos sentir quando o poder de Deus está operando, mas aquela mulher sentiu. Ela sentiu que o sangue estancou. Só que quando isso aconteceu, Jesus também parou e disse: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: mestre, como perguntas quem me tocou? Se tem tanta gente aqui, não empurra, um vai, o outro, e quer tocar, quer que você toque. Porque, preste atenção, naquele momento, no ministério de Jesus, o que mais atuava não eram as orações nas manifestações, era o toque, era impondo as mãos. Então as pessoas, eu imagino que as pessoas queriam que ele tocasse, as pessoas queriam tocar nele, e havia aquele momento todo, mas alguém tocou, e Jesus disse: alguém me tocou, e eu disse: mestre, não faz isso, é muita gente. Ele disse: vocês não estão entendendo. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. A fé que fez aquela mulher chegar diante de Jesus, meu irmão, fez Jesus sentir que algo foi tirado dele, e não ele entregou. Puxou. Sabe, existem ambientes espirituais, existem ambientes favoráveis para a manifestação do Senhor, e esse lugar é um deles. Uma palavra muda a tua história. Uma palavra muda teus pensamentos. Uma palavra manifesta a cura. Uma palavra traz um passado que você carregou até hoje, e essa palavra te liberta. Quando Bartimeu gritou, depois de tantos gritos que ele deu, no versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. E aquelas pessoas, possivelmente, que estavam sendo um impedimento para dizer cala a boca, fala baixo, foram essas pessoas que foram chamar o cego. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo. Olha, cala tua boca, bexiga, cala tua boca. Tu está vendo não que tu está atrapalhando o mestre? Ele está orando, está impondo as mãos sobre as pessoas, ele está fazendo as coisas lá. E agora mudou a notícia. Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meu Deus do céu. Sabe, isso fala para mim sobre perseverança. Isso fala para mim de que quando nós temos uma palavra e nós nos agarramos com essa palavra, nada nem ninguém pode impedir que essa palavra saia da nossa vida. Eu gosto de Romanos capítulo 5, quando ele diz que a tribulação, as dificuldades, quem aqui já teve problema? Dificuldade, tribulação. Ele diz assim, deixa eu ler essa passagem toda. Romanos capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: aleluia. E não somente isso, mas também, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriar, se alegrar com problema, com tribulação, com perseguição. Sim, é isso que, eu não sei o que estou dizendo não. É eu a palavra que está dizendo. Palavra, vamos lá. Sabendo que a tribulação produz, fabrica, cria o quê? Deixa eu te dar uma boa notícia essa noite. Mais uma. Dificuldade que a gente passa não é motivo da gente parar. Dificuldade, Deus está dizendo que é o momento de você se alegrar.
Porque no meio dessa dificuldade você vai produzir perseverança. E eu gosto de dizer, meu irmão, que as pessoas do mundo, elas desistem fácil. Mas você, filho de Deus, não é para desistir. Porque as pessoas do mundo não tem ninguém que possa inspirar, que possa falar como nós temos. A pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque as pessoas lá fora sem Deus, elas desistem porque alguém falou mal, porque a política, porque o governo, porque isso, porque não vai dar, e desiste. Mas eu e você não. No mundo tereis aflições, mas tende o ânimo. Enquanto as pessoas sem Deus, elas desistem fácil. Você não, meu irmão. Quando vem a primeira imagem, ou vem a primeira imagem que o diabo coloca para você parar, o Espírito Santo diz: ei, não olha para o que você está vendo. Creia no que eu falo com você todos os dias. Creia na palavra que eu transmito do Pai. Não desista. Não desista. Aí ele diz: produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Deixa eu te dar mais uma boa notícia. Aquilo que você vivenciou pela prática da palavra, cão dos infernos não pode roubar de você. A experiência que você já teve com o Senhor, meu irmão, é o degrau para a tua subida. Não é o degrau para a tua descida. É o degrau para a tua subida. E a tua experiência é o momento que você teve com o Senhor para mudar toda a história. Para ser a bola propulsora, para te levar para o próximo estágio que você precisa estar, ou que você precisa entrar. Isso só vai acontecer quando você lembrar que aquilo que você passou lá atrás, você venceu. Você venceu, meu irmão. Você não desistiu, você não parou. Enquanto o diabo diz: você não consegue, você diz: eu consigo. O maior habita dentro de mim. Se o maior habita dentro de mim, ele me garante a vitória. Eu não vou desistir. E aí você chegou lá. As tuas experiências, meu irmão, precisa ser o degrau para o próximo estágio. E hoje você vai sair daqui, sabe como? Quase eu caía, mas você não vai cair não. Ei, você vai subir degrau. Porque o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, não é tempo de você murmurar nem reclamar. É tempo de dizer: Deus está me dando uma grande oportunidade para eu crescer. Deus está me dando uma grande oportunidade de poder avançar. Deus está fazendo coisas extraordinárias sobre a minha vida. Aleluia. Vamos finalizar, o tempo já acabou e vamos. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Queria chamar o grupo de louvor. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meu irmão, levantar de um salto, eu não sei nem como é que eu faço, eu não sei como é que ele estava. Quando alguém pede para a gente se levantar, dependendo da situação, a gente... Eu tenho 20 e poucos anos. Essa zoada na minha perna, esses são seus ouvidos, estão ouvindo demais. Vamos lá. Mas quando você está certo de uma vitória, como aquele cego estava quando Jesus chamou ele, meu irmão, eu não imagino que ele fez esse movimento. Não. Eu imagino que ele deu um impulso, porque diz que ele saltou. Ele saltou. Ele saltou. Ei, meu irmão, está na hora de você saltar para o milagre que Deus vai fazer na tua vida. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
Aí alguns dizem: meu Deus, como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Onisciente, ele não era onisciente. O Espírito que habitava sobre ele, que veio como uma pomba, onde havia poder e manifestação sobre ele, estava lá. Mas Jesus estava como eu e você. E quando eu e você estamos debaixo da influência do Espírito, muita coisa pode acontecer. Mas naquele momento, amados, Jesus também queria ouvir a voz daquele que estava ousado, que estava gritando. Porque tem muitos que estão aqui que às vezes têm feito suas orações, ou melhor, não têm feito orações porque diz: Deus já sabe. Quem disse? Deus quer que as nossas orações sejam apresentadas diante dele. Então você precisa abrir sua boca, você precisa fazer oração, você precisa dizer ao Senhor o que você quer, o que você quer que ele faça. E aí respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Está na hora de você começar a abrir a boca, meu irmão. Está na hora de você começar a gritar como aquele cego. Está na hora de você começar a criar expectativa como aquele cego. Está na hora de você se preparar para o que está para acontecer. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai glorificar o nome dele, mas vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. E Jesus então disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente. O que é imediatamente para você? Calma. Esse imediatamente é difícil de você responder. E imediatamente é daqui uns 10 dias. Essa é a primeira opção. Daqui a um dia. Opção número 2. Imediatamente é agora. Qual dos três? Diga agora. Diga agora. Diga: o meu milagre. Não, diga: o meu milagre é agora. É agora. Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. E aí você diz: agora eu recebo. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Fica de pé. O milagre é agora. Eu tenho 2 orações para fazer. A primeira oração do teu milagre é o milagre da salvação. Quem chegou aqui, meu irmão, e não tem uma aliança com o Senhor, o Senhor quer mudar a tua história agora, porque vai acontecer um milagre na tua vida, o milagre do novo nascimento, o milagre onde Deus vem habitar dentro de você, e um novo homem, uma nova mulher é formado. E eu queria saber onde você está. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se você não entregou sua vida para Jesus, tem alguém? Levanta a tua mão. Quer identificar? Tem alguém? Alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? O teu milagre é hoje. Tem alguém? Eu sei que tem. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar a oportunidade de você ser salvo como eu fui. Eu fiz como você, não vim na frente, mas eu fiz a confissão onde eu estava. Eu queria que você fizesse essa confissão comigo. Você está pronto para isso? Mesmo você que aceitou Jesus, vamos renovar a nossa confissão. Amém? Fecha teus olhos e diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que você morreu e ressuscitou pela minha vida, e eu te peço perdão por todos os meus pecados, e convido ao Espírito Santo a vir e fazer morada na minha vida, porque a partir de hoje tudo, absolutamente tudo, vai mudar para melhor, em nome de Jesus. Está feito. Está feito. Deixa eu explicar para você. Eu fiz essa confissão, e o dia seguinte parecia que a minha vida tinha continuado do mesmo jeito.
Mas eu lembro, isso foi uma experiência minha. Eu era maçom, e eu entrei na loja maçônica depois dessa confissão. E o ambiente é mais ou menos como esse: pouca luz, era no grau 3 da maçonaria. E eu lembro que eu peguei eu era um dos oficiais da reunião, e eu acho que era mestre de harmonia. Era a pessoa que provocava isso aqui, o som no ambiente. Aí eu peguei aquele LP. Quem é que lembra aqui de LP? LP. Eu não estou conseguindo enxergar muito, mas é só para identificar a tua idade. Tá. LP. Era um LP de Richard Clayman. Aí eu coloquei o LP lá, liguei baixinho aquele som ambiente. E aí quando eu vim para a mesa, que eu sentei e levantei a cabeça, o Senhor disse: o que é que você está fazendo aqui? Deixa eu compartilhar algo com vocês, meu irmão. Eu amava a maçonaria, como amo minha família, como amo o Senhor. E quando o Senhor falou aquilo dentro de mim, meu irmão, foi muito forte. E foi exatamente isso que o Senhor me mostrou naquela hora. Lembra da sua confissão que você fez? Lembra que você fez agora essa confissão? Não. Se essa confissão foi de todo o coração, se prepare, que nesses dias o Senhor vai dizer: o que você está fazendo aqui? Por que você está pensando assim? Por que você fez isso? Ei, é a reação normal. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa foi a primeira oração. Você já fez. A segunda oração é a que Jesus fez com o cego. O que é que queres que eu te faça? Se você está aqui essa noite, meu irmão, com algum sintoma de enfermidade, eu sei, porque sei, que há uma atmosfera de cura nesse lugar. E Deus quer que imediatamente você possa sair desse lugar completamente curado. Se você está com algum sintoma de enfermidade, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero impor as mãos sobre você. Não é por mim, mas é pela palavra. A palavra me dá respaldo para impor as mãos sobre os enfermos e Deus manifestar o seu milagre. Você está aqui como o cego Bartimeu esteve naquele lugar. Ele só ouviu o suficiente. E ele recebeu. Deus quer que você receba hoje. Chega, meu irmão. Ei, chega de peso. Chega desse sentimento roubar tua fé, enfraquecer você. Chega desses sintomas, sabe, atrapalhar teu relacionamento. Chega desses sintomas te colocar com sentimento de inferioridade, que você não é inferior. Porque se Cristo morreu por você, você se tornou não somente vencedor, mas mais que vencedor. Então, meu irmão, se prepare. Aleluia, aleluia. Fé já foi gerada no seu coração. Você não vai precisar saltar. Está todo mundo de pé. Então fica tranquilo. Mas nós vamos impor as mãos sobre vocês. Pastor, eu queria convidar os pastores para me ajudar. Tentar ser rápido. Já estourei meu horário. Mas sei que o Senhor vai fazer coisas preciosas. Queria que os pastores me ajudassem aqui. A gente vai estar impondo as mãos. Eu vou orar, em seguida a gente vai impor as mãos. E eu queria dizer algo para vocês. Preste atenção, vocês que estão aqui na frente. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu sei que às vezes a gente escuta uma palavra como essa e a gente foi alcançado e a gente diz: eu queria que o ministro tocasse em mim. É normal, não tem nada de errado não. Mas deixa eu dizer para você, não sou eu. Não sou eu, é o Senhor. E esse Senhor usa a minha vida e a vida desses pastores, essas pastoras que estão aqui. Ei,
Sabe o que isso quer dizer? É que você pode confiar que o poder é dele, e é ele que vai operar sobre a tua vida, é ele que vai manifestar milagre, é ele que vai fazer que imediatamente você seja curado. Então comece a levar tuas expectativas aí. Ei, vai ser liberado um toque sobre a tua vida. E como aquela mulher do fluxo de sangue, talvez você sinta alguma coisa, mas talvez você não sinta nada. Mas tome posse da sua cura, tome posse do que você veio pegar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te render graça, Pai, por essas vidas, Senhor, que foram alcançadas pela tua palavra, foram ativadas na sua fé, para vir receber essa imposição de mãos. E é essa imposição de mãos, Pai, que vai transmitir cura sobre a vida deles. É essa imposição de mãos que vai impor as mãos sobre eles. Impõe as mãos em nome de Jesus.